foi bem na hora do conteúdo começar mesmo. Então, beleza. Então, vou deixar gravado aqui no chat. Tá. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, só uma questão visual mesmo. Quando eu falo de caixas de passagem, eu tanto posso estar falando de caixas de passagem no solo, que poderiam ser caixas de alvenaria, caixas de concreto, caixas pré-moldadas. Posso estar falando de caixas de passagem plásticas, né? Essas caixas de passagem plásticas podem estar no solo não podem estar na parede. Ó, abri uma aí para vocês, então essa é uma caixa que poderia estar na parede. Poderia eventualmente estar na laje também, sobreposta. Essa daqui é uma caixa também plástica, comumente usada na laje. As instalações essa que está mostrando aqui, nessa foto, é uma instalação, é uma que fica sobreposta, tá? Então, eu não concretei na laje, eu deixei sobreposta, por isso que ela tem esses furinhos aí, esses pontinhos de fixação, esses superiores. Aí eu ainda tenho, onde eu vou interligar os meus eletrodutos, que são dutos, né, para a parte elétrica. A gente tem dutos que são corrugados e dutos que são rígidos, né? Que são reflexíveis e que são rígidos. Normalmente, os flexíveis são corrugados e os rígidos são lisos, né? Ó, eu ainda poderia ter essa mesma caixa, é menos comum hoje, mas a gente ainda vê bastante essa caixinha de laje para embutir. A gente vê tanto plástica, com 6 ou 8 furos, aí a norma se refere a elas como caixas sextavadas, porque ela pode ter 6 lados, ou octavadas, quando tem 8 lados. Muda alguma coisa para a gente em termos de dimensionamento? Não, não muda. Então, se você quiser usar uma octavada, pode, se quiser usar uma sextavada, pode, tá? Porque a sugestão é que a gente ocupe, no máximo, aqui, tá vendo? Essas aqui, que tem essa redinha de fixação, que facilita muito para a concretagem, porque ela já vem com essa proteção na frente. Essa daqui, ó. Essa daqui, tá vendo que já não tem aqueles furinhos em cima? Aqui tá o nome, tem até o nome do fabricante e tal. Então, aqui em cima eu não tenho aquelas fixações, porque essa daqui vai receber, aqui a gente tem toda... Olhando no fundo dessa imagem, a gente tem a estrutura da laje. E aí, aqui eu vejo tanto um duto rígido sendo colocado, quanto um eletroduto flexível. E isso aqui vai receber depois concreto. Existe uma sugestão, não é norma, a norma não é específica em relação a isso, mas existe uma sugestão que a gente utilize, no máximo, 5 saídas ou entradas dessas caixas, tanto com 6 ou 8 lados. Por que isso? Porque eu tenho que imaginar que quando eu tiver com esses dutos todos, e de vários lugares vierem as fiações, que é uma etapa seguinte, essa caixa é pequena, né? E aí ela vai ter que comportar de forma segura todas essas conexões. As caixas servem, então, tanto uma caixa qual que é a função dessas caixas? Fazer as derivações, né? Fazer a ramificação da nossa rede e fazer todas as conexões. Então, não pode existir conexão fora das caixas. Então, eu saio de um ponto, vou até o outro. Saio por exemplo, de um interruptor. A caixinha que eu tenho no interruptor, essa caixinha 4x2, aqui, ó, ou 4x4, né? Quando eu estou dizendo 4x2, eu estou falando em polegadas, e 4x4 também. Eu vou ter alguma coisa perto de 5 por 10 centímetros, ou alguma coisa perto de 10 por 10. Então, se eu saio de uma caixa dessa, que é uma caixa de passagem também, só que é uma caixa de passagem que eu vou usar na parede. Eu posso ter de embutido, eu posso ter de sobrepor, eu posso ter de ferro estampado. A de ferro estampado ainda é bastante comum na nossa região, né? Ela de ferro, que é fininha e ainda tem um custo menor do que essa plástica. E em termos de suporte mecânico, a plástica, quando de boa qualidade, tem um suporte mecânico melhor, tá? Então, mesmo tendo 8 lados, eu vou cuidar de ocupar no máximo 5, porque eu tenho que imaginar que essa turma toda, essa fiação toda, essas conexões todas vão estar aqui no meio.
E aí eu tenho que garantir que essa fixação não seja, não fique aquele bolo de fio apertado, e que quando eu for fechar, eu posso ter um curto, eu posso ter uma complicação. Então, a gente vai manter essa recomendação de até 5. Ela é bem válida, ela é bem útil, talvez ela seja incorporada na nova versão da norma, tá? Então, vamos usar isso já como prática, como uma norma prática, digamos assim. Os livros se referem a ela como sugestão, como uma recomendação, mas ela não é normativa, não é obrigatório. Se o seu projeto estiver usando 6 saídas, pode ser que isso não fique ruim. Vai depender muito da quantidade de circuitos que vai passar por ali. Então, tá. Nesse momento que vocês vão distribuir, vou mostrar uma plantinha no AutoCAD. Nesse momento que vocês vão distribuir, eu vou ter caixas de passagem, por exemplo, de laje, de parede. Então, eu vou sair do quadro e vou chegar nas tomadinhas todas. Agora, vocês vão criar uma malha de interligação. Como é que vai ficar essa malha de vocês? Peraí, cadê meu AutoCAD? Como é que vai ficar essas interligações? Essas interligações vão ficar dos ambientes. Deixa eu desligar um pouco de layer aqui. Pode. Agora Alice, depois você vem falar oi. Agora eu não vou te ver, Alice. Eu estou compartilhando a tela. A Alice adora falar oi, gente. Deixa eu desligar um pouco de coisa. Tá muita coisa ligada. Pera. Muita layer, muita layer, muita layer. E vamos ligar a nossa layer do estrutural. Então, eu estou criando uma camada de estrutura. Vou isolar essa layer, vai ficar mais rápido. Vou isolar essa aqui. Eu vou só desligar as outras duas. Aqui. Olha a quantidade, gente, de layer. Todas essas layers aqui são layers do elétrico, né? Do elétrico, mas incluindo som, incluindo gesso. E aqui eu vou religar só as que a gente vai usar. Tá? Beleza. Ficou mais legal agora. Quem chegou, quem chegou. Deixa eu só ver quem chegou. Isso. Tá, vamos lá. Boa noite, Stephanie. Então, o que a gente vai fazer agora é essa interligação aqui. Estão vendo a tela, gente? Eu fico sem ver o chat quando eu estou compartilhando a tela, aí eu fico sem resposta. Alguém me responde aí? Tá tranquilo? Sim. O que eu preciso fazer agora? Por exemplo, obrigada, Pedro. Então, estou olhando aqui, é um outro projetinho. É um lavabo, por exemplo. Aí eu sei que eu tenho um ponto de iluminação que vai nessa parede, eu vou ter um interruptor que vai nessa outra parede aqui, eu vou ter um interruptor que está na entrada. Então, eu vou pensar que eu preciso de uma caixa sextavada no centro desse ambiente, porque essa fiação vai chegar aqui. Mas como que ela chega até essa caixa? Aí eu venho fazendo as ramificações. Eu falo, não, Patrícia, então... por padrão, a caixa sextavada fica em cima da lâmpada? Pode ficar bem, porque, inclusive, quando eu tenho um projeto que não tem gesso, Silomar, eu vou ter só uma laje rebocada, inclusive a própria caixa sextavada, ela já tem os furinhos para eu fixar minha luminária. Já viu quando a gente compra aqueles spots, uns spots simples, que são plásticos, assim, que ele parece uma... O que aquilo lá parece, hein? O que vocês acham que aquele spot parece? Um pires. Um pires? Ele parece um pires. E aí depois tem só a lâmpadazinha no meio. Ali dentro já tem a fixação certinha, a distância certinha para eu conseguir fixar. Quando eu vou comprar até outros tipos de luminária, quando eu vou comprar um lustre, quando eu vou comprar... quer ver? Vou mostrar para vocês. Acho que não vai dar, porque vai dar saco. Senão eu ia mostrar bem a lâmpada de onde eu estou. Em cima de onde eu estou aqui, dá para ver a fixação dela. Então, o jeito mais simples, mais direto, mais prático de fazer é quando eu tenho todas as luminárias diretamente nas caixas sextavadas. Só que eu posso não ter. Eu posso levar, por exemplo,
levar uma luminária de emergência, deslocar uma luminária de emergência no forro, de gesso, ou fazer uma iluminação decorativa, e aí nesses pontos talvez eu não tenha uma caixa sextavada, eu tenho um duto que vai até o ponto de alimentação. Ó, se vocês olharem aqui, ó, pode falar? No caso de iluminação de sanca, como fica o ponto? A gente traz esse pontinho, por exemplo, até próximo da sanca. Veja, amor, leva ela. Eu posso trazer esse ponto. Quem falou comigo? Que eu estou sem ver quem. Adriele, eu. Oi, Adriele. É que eu fico vendo o AutoCAD e não vejo o chat, gente. Não vejo a tela do Meet. Aí eu vou levar esse ponto até o mais próximo possível da sanca. Mas ele tem que ir dutado, que a gente fala. Eu tenho que levar um eletroduto até lá. Tá vendo aqui, ó? Que dessa caixa sextavada da direita, onde eu estou passando o mouse, eu estou trazendo até um pontinho aqui na parede, e aí aqui eu digo que tem uma derivação, né? Verificar a altura no projeto de arquitetura. Nesse aqui eu estou levando para um detalhe de iluminação na marcenaria. Eu poderia fazer essa mesma, se eu tivesse uma sanca aqui, eu poderia fazer essa mesma representação trazendo para a sanca, né? Que eu já tenho as 5 que eu posso usar, então eu poderia, por exemplo, ter vindo para cá e depois usado essa da parede pela mesma que desce as tomadas. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ponto para alimentação para motorizar essa cortina. Deixa eu só ver aqui. Patrícia, por que a gente abandonou o sistema de desenho de setinha que a gente estava fazendo? Por que esse projeto ali não tem? Não, aqui eu só desliguei agora. Ah, não, eu só desliguei. Okay. Só desliguei para ficar mais menos limpo. Confuso. Uhum. É que porque eu vi que tinha setinhas, aí eu pensei, ué. Isso, quer ver? Deixa eu ligar a setinha aqui rapidinho. Nossa, setinha rosa, eu achei que ela já era o sinal, já. Ah, tá. Não, tô vendo. Aí, tá vendo? Aí a gente liga as tomadinhas. Fazer ligar de novo. Aí, quando eu tenho... Cadê nossas tomadinhas? Só dá Ctrl Z. Ah, ok. Ó, quando eu vou sinalizar minhas descidas, eu tenho que descer em todas as paredes que eu tiver pontos e fazer interligações entre todas as caixas sextavadas. Qual que é a regra para isso? Eu tenho uma distância. A gente até tem a regra, né? Só que a norma é muito ampla nesse sentido. Ela diz assim que eu posso ter uma distância máxima de derivação de trechos retilíneos internos de 15 metros. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma circulação nessa obra, uma circulação grande. Deve dar, se param, 12 metros, sei lá. Aqui, ó, ela tem... Aqui, tá vendo? 12 metros, 12,12. Tô boa de chute, ó. Não joga na Mega Sena? Pois, de repente. Então, eu poderia ter aqui, ó, um ponto só, lá no meio, né? Ou pontos nas extremidades com esses 12 metros. Por que a gente acaba tendo mais? Para poder fazer as derivações onde eu preciso. Então, eu tenho, por exemplo, interruptor no início do corredor, então eu vou ter que descer para cá. Depois aqui, os nossos quadros. Deixa eu ligar os quadros. Coloca uma caixa sextavada no corredor aberto. Oi? Eu não faço isso num corredor aberto. Aberto como? Aberto é a laje? Você poderia fazer pela parede. A gente tem isso aqui, ó. Tá vendo? Do lado de dentro aqui dessa casa, do lado de dentro, assim, a parte que se volta para o jardim da casa, a gente até tem laje aqui. Nela. Tá vendo que aqui não tem, onde faz esse L? Uhum. Não tem nenhum. Ali até tem laje, só que é para ficar só o beiral rebocado, bonitinho, sem nenhum ponto. Então, a gente pode adaptar esse exemplo para a sua pergunta. Quando eu não tiver nada, digamos que eu não tivesse beiral nenhum. Eu não ponho aí eu vou uma direto na na parede. Aí eu vou direto na parede. A caixa na parede vai ser uma caixa assim, cadê? Volta aqui. Vai ser uma caixa assim. Da mesma forma que eu tenho para o interruptor. Né? Essa é 4x4.
Mas do jeito que estava ali, eu achei que eu ia derivando de cada caixa próxima para um ponto da parede. Eu não vou ter uma caixa só para o corredor, assim, não, externo. Para o corredor externo, o que eu poderia fazer? Por exemplo, eu estou vindo lá de um quadro de distribuição e estou fazendo essa distribuição dentro dos cômodos. Quando eu quis levar lá para fora e lá eu não tenho laje, aí eu vou sair do cômodo que for anexo a essa circulação, esse externo, e vou derivar para ele. Então, eu poderia ter assim, ó, vamos imaginar aqui olhando para a planta. O que eu tenho aqui, ó. Ó, eu tenho iluminação, eu tenho uma caixa dentro do quarto, desce para o interruptor, que fica aqui. Aqui eu vou receber uma caixinha de parede, daqui eu estou subindo para cá, ó. Daqui eu estou vindo para colocar um ponto que vai ficar em cima dessa porta na parede, que é uma iluminação. Poderia acontecer isso desse jeito aqui também, ó. Essa mesma iluminação vai estar aqui em cima, toda fixa nas paredes, porque eu não vou usar esse teto aqui, não vou usar essa laje, ela vai ficar lisinha. Então, eu vou sair de um ponto que fique próximo de uma outra caixa sextavada e vou levar para cá. As posições dessas caixas. Então, em termos de quantidade, você vai lançando, a gente costuma fazer equidistante, por exemplo, eu pego essa medida toda do cômodo, divido por 4. E aí, aqui é X, aqui é 2X, aqui é X. E aqui ele está no meio, no eixo X, digamos aqui, né, na horizontal, eu vou centralizar. Se eu estiver num ambiente muito pequeno, da mesma forma aqui, ó, imaginem isso. Imaginem essa suíte aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou dividir ao meio, vou usar as linhas de ponto médio lá do AutoCAD, vou pegar essa distância toda aqui e vou dividir por 4. Então, eu quero colocar 2 caixas sextavadas, então eu pego a distância toda e divido por 2. Pego o resultado e divido por 2 de novo, por isso que eu falei por 4. Então, aqui vai ficar X, aqui fica 2X, aqui fica X de novo. Então, eles vão ficando equidistantes. Aí, eu interligo todas as caixas sextavadas. Então, a gente não está nem perto de 15 metros, né? Dos 15 metros máximos da norma. Mas eu preciso descer nessa parede, eu preciso descer nesse cantinho. Se eu deixasse só uma caixa aqui no meio, provavelmente isso vai ficar muito... Isso para esse projeto aqui, que também não está muito longe do projeto de vocês. Eu vou ter essas caixas muito concorridas. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar aquecimento. Isso vai gerar custo para a obra, custo para o seu cliente. E essa parte de infraestrutura que a gente está dimensionando agora, propondo nessa etapa do projeto, é a etapa, de longe, a etapa mais barata do projeto elétrico, né? Da execução do projeto elétrico. Então, eu estou falando de caixas que custam pouco mais de centavos. Até esses dias, aquela estampada de ferro custava 80 centavos, 70 centavos. Então, assim, não é o caso de falar, não, estou gastando muito mais. Na verdade, não estou gastando, porque eu estou economizando depois em aquecimento. Quando eu tiver ambientes muito pequenininhos, sei lá, aqui, um lavabo, né? Aí eu venho aqui, traço uma diagonal, fica uma caixa centralizada. Então, eu já vou descer no interruptor, vou interligar com o lavabo do lado, e vou interligando das saídas do quadro. Então, eu tenho que saber, por exemplo, que eu estou saindo do quadro, estou vindo para cá, estou saindo do quadro, estou alimentando essa caixa, estou saindo do quadro, estou vindo para essa caixa aqui. A gente tem mais de um quadro, a gente tem um quadro embaixo, eu acho, dessa, aqui, no pavimento de baixo. Aí, da mesma forma, aqui, ó. Tá vendo que aqui eu já tenho uma quantidade muito maior? Aqui a gente já está meio que seguindo a proposta do luminotécnico. Então, a gente tem uma quantidade até grande de caixas para fazer as curvas. Então, aqui eu poderia ter, por exemplo, só uma caixa, mas aí depois como que eu venho aqui para o vão da escada? Porque aqui eu não vou ter o ponto lá em cima. Aqui a gente pode pôr um ponto só. Na garagem, antes tinha, nesse projeto, elas estão meio centralizadas, estão deslocadas, porque a gente tinha um detalhe aqui. Depois não vai ter mais, mas poderia estar igualmente espaçado e dividido por 4, como eu comentei com vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Fazer essa proposta. Com base, aí eu tenho caixa sextavada, ou octavada, como preferirem, né? Uma caixa de passagem sextavada no teto. Eu vou ter as caixas de passagem, o que eu estou representando só por esse pontinho de descida aqui, vai ser depois, vai estar representado, vai estar na legenda como uma caixa de passagem de parede, que é onde eu vou ter interruptor, que eu vou ter tomada.
né? Preciso descer em todos os pontos da parede? E ver, vamos pegar um ambiente que tem mais tomadas. Aqui, ó, a cozinha. Nessa bancada de cozinha aqui, por exemplo, eu vou ter várias tomadas, vou ter interruptor, vou ter detalhe de iluminação, vou ter um monte de coisa. Eu preciso descer em todas? Não. Eu posso descer uma vez em cada parede. Nesse caso aqui, eu estou descendo uma vez para atender a parede da cozinha e estou descendo uma vez para descer o interruptor que está aqui na escada, tá? Então, eu só preciso descer uma vez em cada parede. Se eu tiver um detalhe, por exemplo, ou uma janela grande, ou uma porta, que gere uma necessidade, uma abertura no meio da parede, eu posso descer dos dois lados. Mas se não, posso descer de um lado uma vez só em cada parede, tá? Então, vocês vão criar uma layer para isso, porque a gente está criando um elemento novo, tá? Deixa eu voltar para lá para o Meet. Voltei. Que eu vejo vocês no chat. Ó, então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Estou criando uma infraestrutura elétrica. Estou criando tubulações, que são os nossos eletrodutos, os dutos do elétrico, e as caixas de passagem. Teremos caixas de passagem de parede, teremos caixas de passagem para o teto, que são essas caixas da laje, né, que vão ser concretadas na laje. E aí a gente vai criar essa malha. Lembrando que eu tenho que sair do quadro de distribuição para fazer essas alimentações. Para sair. Então, assim, se eu for procurar na regra, assim, ó, como da forma que a gente dimensionou tomadas, eu tenho esse tipo de dimensionamento para caixas? Não. Vem, Alice. Alice tem que falar hoje, gente. Alice cortou o cabelo, gente. Olha que bonitinho. Tá? Cortou mais da metade do cabelo. Vai lá, então. Oi, o Pedro falou oi para você, Alice. Felipe também. Direto que eu estou dando aula, ela fica, mãe, posso passar? Mãe, posso aparecer na sua aula e falar oi? Aí, o que eu tenho que fazer? Imaginem que você tem que interligar todos os seus pontos. Então, eu vou imaginar, vocês já estão com as tomadinhas lançadas, as setinhas lá, né? As tomadinhas lançadas. Então, eu tenho que pensar, por enquanto eu deixo aquela camada ligada, ali eu desliguei só para a gente, né, vir um balaio de gato quando está tudo ligado. Então, mantenha as suas tomadas, se você achar mais fácil, por enquanto a gente está com um pouco de elemento, não está tão difícil. Mas se vocês acharem necessário, vocês podem congelar não, bloquear, né, fechar lá o cadeadinho para não bagunçar a tomada. Crie uma layer nova para fazer essa infraestrutura. Por quê? Porque a gente usa esses pontos em momentos diferentes da instalação. Então, quando vocês estiverem preparando para concretar, vocês vão precisar dessa planta da infra. Quando a gente já tiver, aí eu desço, por exemplo, numa parede que eu tenho aqui uma tomada, um interruptor aqui, uma tomada aqui bem no meio, atrás de mim, não estou em casa, estou meio perdida aqui. E aí eu tenho ali outro ponto. Eu vou descer em um deles. Então, do meu ponto da laje, eu vou descer no primeiro. A gente costuma descer no mais alto, né? Porque imaginem vocês, se eu desço, eu tenho uma caixa de passagem logo acima de mim. Então, aqui, bem à minha esquerda, tem um interruptor e abaixo eu tenho uma tomada. Se eu descer primeiro na tomada e subir para o interruptor, eu estou gastando mais tubulação. Então, a forma mais econômica é que eu chegue primeiro no interruptor e do interruptor depois eu interligo na tomada baixa, né? Nesse caso. Ou média, se ela continuar na mesma parede. Se eu tiver um ponto de ar-condicionado, eu vou descer naquele ar-condicionado e daquele ar-condicionado eu desço para outra caixinha. E aí vocês vão pensar nessas interligações de forma que você atenda todos os seus pontos elétricos, todos os seus interruptores, todas as suas tomadas. É uma caixa sextavada por caixa de distribuição ou não tem nada a ver, não? Não. Posso ter mais de uma, né? Pode ter mais de uma. Ou posso ter uma que atenda posso ter uma que atende dois ambientes que estão em caixas diferentes ou não? Dois ambientes, não, porque você vai acabar gastando mais tubulação, não é, na verdade, mais fiação. Mas no caso do corredor eu vou ter, né? Na verdade, o ambiente é um só. Eu vou ter mais caixas por ambiente. Isso eu posso ter. Eu não posso ter uma caixa que atenda dois ambientes. Eu quis dizer no corredor externo, caso ele tenha tomadas espalhadas assim pela costa da casa.
Eu vou ter várias caixas que alimentam o corredor. Pode, ou então, por exemplo, eu posso chegar uma vez nessa parede e depois interligar essas tomadas pela parede. Depois tem várias luminárias espalhadas na parede, assim, sabe, de fora a fora. Sei. Acaba que uma luminária vai ficar perto da cozinha, uma perto da sala, outra perto do escritório. Aí seria mais fácil eu pegar da caixa desses ambientes e alimentar aquela luminária, né? Do que ir correndo o conduíte pela parede. Não. Não? Porque para deixar no mesmo circuito, Aí depois daria trabalho desligar, né? Vixe. aí senão você vai fazer um zigue-zague depois para fazer fiação. Então, melhor você chegar na primeira e andar pela parede. Em algum ponto, por exemplo, que fique complicado, por exemplo, fazer... A gente não faz, a norma não permite curvas menores que 90, né? Fechadinho, como é que eu faço isso? Então, isso nem existe. Então, é de 90 para mais. E a gente ainda evita um pouquinho, porque não é muito fácil de fazer passagem de fiação nessas curvas de 90. Então, a gente tenta evitar. E sem falar, vocês sabem até melhor que eu, que normalmente nessas curvas de 90, eu vou ter meus pilares. Né? Ali o pilar está garantido. Eu posso até ter mais pilares, mas ali no cantinho é batata, né? É muito provável que eu tenha. Então, a gente vai evitar. Uma outra coisa que a gente faz... Você foi? Stephanie está falando que ela foi ajudar a passar a fiação uma vez. O que você achou, Stephanie? Nossa, não dá vontade, assim, de achar o pescoço de quem fez a curva de 90? É difícil, gente, não desliza fácil. É complicado, bem complicado. A norma não permite menos que 90. A lâmpada que vinha depois nem funciona. Olha isso, né? Por quê? Porque em algum momento esse negócio ficou difícil de puxar, né? Fica preso, não passa, não desliza, dá muito trabalho, eu também já fiz. A casa que eu moro, a minha casa, né? Não estou em casa, mas a minha casa tem 12, 13 anos, acho que 13 anos, tem 13 anos minha casa. E quando eu fui fazer, eu quis fazer a instalação elétrica, fazer mesmo, executar a instalação elétrica. Então, eu contratei, né? Meu juízo não estava tão pouco assim, então eu contratei um eletricista, que a gente conhecia e tal, já fazia alguns serviços. Nem coloca, porque a gente põe arame, a gente fala que a gente deixa a tubulação guiada. O arame, ele é recomendado, ele não é obrigatório em todos, mas ele é recomendado para toda a fiação, né, para toda a tubulação, para depois eu usar esse arame para ajudar a passar a fiação. Então, eu amarro lá, puxo o arame e uso ele como guia, né? Principalmente quando vai demorar, de quando faz, dependendo do processo de concretagem. Então, é bastante recomendado, a gente usa bastante arame, sim, para depois eu poder puxar de volta, porque aí eu tenho o controle das duas pontas. Mesmo com a curva, com um pouco mais de insistência, isso acontece. Mas por que não é legal o 90? Mesmo que eu deixe ele guiado, é só se for inevitável, tá, gente? Tem casos que não tem como, a gente faz 90, mas não é legal. E aí tem casos realmente que não tem como, a norma permite, a gente faz. Por que não? Porque nesse processo que é difícil passar, eu posso ter, a minha resistência mecânica vai ficar maior, esse negócio vai ficar difícil, eu posso descascar o fio. Sabe aquela imagem que a gente tem de propaganda de margarina, de manteiga de margarina, que sempre mostra lá uma família feliz, um cachorro correndo, um dia bonito, e aí depois passa assim a ponta da faca na margarina, ela dá aquela unhada assim na margarina. Aquilo ali acontece quando a gente está travando uma briga ali com a fiação dentro do duto, e aí eu tenho alguma rebarba, pontinho de caixa, e aí arranha a fiação, sabe? Aí, o que acontece quando dá aquela descascada? Eu fico com um ponto de fuga. Esse ponto de fuga vai gerar aquecimento, vai derrubar circuito, vai pegar fogo, né? Isso mesmo, Matheus. Bem comentado aí do Matheus. Gente, tem marcas de eletrodutos que já vêm guiados. Bom, né? Nossos clientes podiam comprar só desses, né? Ia ser bem mais legal. Mas às vezes a gente acha dos outros também. Trechos retilíneos, curtos, às vezes a gente não chega a precisar, sabe?
mas é recomendado, sim. E aí, por exemplo, quando eu fui passar, eu falei para o eletricista, olha, eu queria que você fizesse lá para mim a instalação, mas com uma condição, né? Eu gostaria de contratar, mas com condição. Eu quero ajudar a passar toda a fiação. Gente, não é fácil. Fiquei lá 4, 5 dias passando fiação, de avental, um avental que eu tinha da furadeira, até hoje tem esse avental. E sobe, puxa, e aí não dá, e aí passa guia de volta, né? Tem um guia que chama passa-fio. Ele é um plástico com um cabo de aço dentro, né? Então eu tenho o cabo de aço para me dar tração mecânica e o plástico para ajudar a deslizar. E aí você manda o passa-fio, aí depois que passar o passa-fio, você junta um montinho de fio assim, ó, tem lá um montinho de fio que eu quero passar. A gente não passa o fio empurrando, tipo assim, quero colocar o fio que eu empurro. Não, eu tenho que puxar. Se eu não puxar, não funciona. Né? Se eu só empurrar, eu teria que fazer isso com trechos muito curtinhos, então normalmente não, é o jeito que não funciona. Então o que a gente faz? Pega a guia, traz a guia na tubulação oca, chega aqui, pendura um monte de fiozinho assim, passa, aí alguém de lá puxa, aí ele vem arrastando os fios de volta. Então eu tenho que ficar, vai e volta, vai o passa-fio, volta o passa-fio puxando os cabos. Normalmente é assim o processo, tá? E dá trabalho. É um ufa. E aí, às vezes tem que passar algum fluido para deslizar. Aí, por exemplo, pode passar vaselina. Vaselina é normativa, né? Tem gente que passa detergente não é normativo. Às vezes fica com umidade dentro da tubulação, vira uma confusão. Não é legal, não. Então, tá. Aí, qual que é a ideia agora? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Então, tentem imaginar que vocês precisem atender toda a instalação por uma rede, uma malha, uma infraestrutura. Como é que eu vou fazer? Eu saio dos quadros, né, e vou fazendo interligações. Qual o máximo de interligações que eu posso ter nos quadros? Não tem esse máximo, a norma não fala disso. Então, eu interligo, por exemplo, onde eu tenho um quadro, eu vou sair, o meu quadro está no corredor, por exemplo, uma circulação. Eu vou sair para o próprio corredor, vou sair para o quarto que está do lado, vou sair para a sala que está do lado. A gente tenta ter bastante derivações nessas saídas que a gente fala, essas interligações, a gente chama oficialmente de derivações. Então, eu estou derivando dos quadros. É por esses eletrodutos que vão passar nossos circuitos, aqueles circuitos que vocês já dividiram ou estão no processo de divisão, né? Então, você tem que imaginar que se você fez um circuito que vai atender switch 1, switch 2, então você vai ter que vir, alimentar um ponto próximo, fazer switch 1 que interliga com a switch 2. Então, normalmente, a gente deixa essas caixas sextavadas todas interligadas. Até porque a gente pode ter mais de um caminho possível. Às vezes acontece, por exemplo, no processo de vibração e de concretagem, de amassar alguma tubulação. E aí o concreto já fechou e essa tubulação foi perdida. A gente tem que ter bastante cuidado para não perder tubulações, para perder o mínimo possível. Então, eu não posso deixar só um caminho possível. Porque se eu perder aquela tubulação, depois eu vou ter que fazer isso externo, ou vou ter que, por exemplo, fiz toda a tubulação dentro da laje, fiz processo de concretagem, quando a gente começou a verificar, né, passar, deixar guia e tudo, nas tubulações, eu vi que eu perdi algumas tubulações. A gente pode passar por cima da laje, né? Até pode se eu já tiver telhado, desde que seja dutado. A norma diz que a gente não vai ter fiação, a gente não tem trecho de comunicação, se o trecho não for aéreo, gente, se não é uma instalação aérea, só existe tubulação dutada, tá? A gente tem cabos diretamente enterrados num caso muito específico. Então, eu nem vou entrar nesse mérito agora. Que os eletrodutos são diretamente, mas de todo jeito é no eletroduto. Então, toda a fiação vai passar dentro de um eletroduto, para criar proteção mecânica, para garantir a vida útil dessa instalação e para conduzir, para sair de um ponto para o outro, né, efetivamente. Então, eu até posso ter depois, se eu cheguei a perder uma tubulação, eu posso criar uma via depois passando por cima da laje, dutada. Mas aí, tá vendo que já é um custo extra? Imagine assim, quem resseca, quem estraga mais?
né? Eu posso pisar nela lá em cima, eu posso vir um rato e roer o eletroduto. Acontece, né? Rato, papagaio, não é papagaio que fala, né? Tipo maritaca, né? Fazenda, quem tem instalação em fazenda, quem já teve problema com papagaio em fazenda, vai tomar banho, o chuveiro não funciona, vai ver, eles entram lá assim no telhado e comem, né? A fiação. Morre alguns, mas muitos não morrem e estão comendo a fiação. E isso resseca. Então, quanto mais eu proteger o meu eletroduto, que ele é um plástico relativamente simples, então, se ele estiver dentro da laje, é a instalação, né, mais correta, mais durável, parará, parará. Posso ter depois passando por cima. Então, beleza. Então, imaginem aí. Vocês vão criar. Então, qual que é a próxima tarefa? Vamos lá. Próxima tarefa de projeto. Criar a sua infraestrutura elétrica. A sua infraestrutura vai ser composta por eletrodutos, os seus dutos que levam os elétricos, e as caixas de passagem. Teremos caixa de passagem na laje e caixa de passagem nas paredes, tá? Preciso representar nesse momento todas as descidas de parede, pelo menos a chegada em uma parede. Tenho 3 tomadas numa parede, vou descer na primeira e depois faço a interligação entre as tomadinhas. Para isso, vocês vão criar uma lei... horizontal na parede, eu não represento. Você representa, a gente faz só uma linhazinha, só que aí eu não preciso, tipo, descer mais vezes, não preciso fazer aquele chuveirinho, né? Sai do teto, desce 1, 2, 3, porque fica mais caro. Posso ter mais de uma? Posso. Às vezes eu tenho um circuito, por exemplo, o chuveiro ou o ar-condicionado, que já é um circuito dedicado, né? Para o caso do ar-condicionado ser. Não estou dizendo que chuveiro e ar-condicionado têm que ser dedicados. Na verdade, a norma diz que se o aparelho sozinho tiver mais que 10 amperes, ele vai receber um circuito dedicado. Isso acontece com todos os chuveiros. Então, eu vou sair com ele. Normalmente, a gente sai já e alimenta o eletroduto direto no chuveiro. Porque não vai compensar, vai ficar mais caro se eu ficar passando ele por outras caixinhas, um monte de caixinha. Então, eu posso sair direto do quadro e jogar lá. Em todo caso, desde que a gente obedeça a distância máxima de 15 metros. Então, tem um ar-condicionado trifásico lá na sala. Então, eu vou sair do quadro e vou direto nele. Passou de 15 metros? Não passou. Se não passou, aí a norma fala assim. Até coloquei para vocês um videozinho. Escolhi um vídeo, é um vídeo curto, mas que resume muito bem a questão dos trechos. Porque ele fala assim, ele fala com base na norma. Porque, assim, 15 metros é retilíneo. Se eu tiver curvas, a cada curva de 90 graus, eu vou reduzir esses 15 metros, eu vou reduzir 3 metros em 15. Então, se eu tenho 2 curvas, eu vou ter que reduzir 6 metros. Se eu tenho 3 curvas, ó, tanto que vai ficando difícil fazer uma instalação de 3 curvas. Aí, 3 curvas, o meu lance, aí eu vou ter que diminuir 9 metros. Então, dos 15, então 3 metros para cada curva. Então, vou pegar 15 menos 9, no máximo 6 metros. Lembrando que você vai estimar todo o trecho. Então, não só a linha do AutoCAD ou a curvinha que você desenhou no AutoCAD. Você imagina assim, se eu estou pensando aqui nesse interruptor, eu vou subir no interruptor, né? Vou subir, vou fazer uma curva, vou para a caixa que vai estar ali. Então, eu vou considerar o trecho todo. Então, a gente estima. E, ainda que sejam estimativas, a gente pode ser um pouquinho mais generoso. Então, você não, vai do 2,27, eu vou contar 2... Não, sem falar que às vezes não faz exatamente o trecho que você desenhou no AutoCAD. Pode falar, Douglas. Prof, em relação a vídeo porteiro, no caso, eu posso fazer ela subterrânea ou tem que levá-la até o quadro e do quadro tem que sair com subterrânea, levar pela laje mesmo? Qual que é a alternativa a fazer? Eu prefiro, por exemplo, eu gosto de fazer, quando eu estou trabalhando com térreo, assim, gosto de fazer a parte de telefonia e antena pelo piso, sabe? Eu acho que fica mais econômico, os pontos, tirando o do interfone, todos os outros pontos são baixos, pontos de TV, então eu acho mais econômico. De qualquer forma, tem que levar ela no quadro para colocar disjuntor ou não? Ele tem que ser, para colocar, na verdade, eu tenho que ter uma alimentação elétrica. Tem um cabo que é vendido específico,
que às vezes fala assim, não, mas eu fui numa obra que só tinha uma tubulação que já levava para o interfone, o telefone e a energia. Como é que isso acontece? Se a norma diz que por uma tubulação eu não passo os dois. Só que aí é um cabo especial, que é blindado e é permitido, e é uma corrente baixíssima de um interfone, né, muito pequenininha. Aí o que eles fazem? Eles fazem um cabo que tem uma via de elétrica e uma via de dados, e blinda com uma capa, uma malha metálica, de blindagem mesmo. O que parece essa malha? Vocês já devem ter visto essa malha. Sabe aquela, a mangueira do gás? Que a gente vê aquela malhinha cruzadinha? Aquela lá não é a mesma coisa, mas é parecida com isso. Então, eu crio uma malha, porque aí eu consigo blindar a interferência eletromagnética. Porque se eu passasse na mesma tubulação, eu poderia ter um telefone que sempre chia, que fica um barulhinho de fundo. Não, pois é, eu já até trabalhei um pouco nessa época com o meu tio, na época de F de férias. Aí, assim, legal. Tô questionando para ver como é que é na norma, né? Como é que a gente faz, eu tenho até uma noção. Uhum. Mas, assim, outra alternativa também, porque igual eu coloquei na minha casa, tipo, a ideia de vídeo porteiro, não só interfone. Então, também tem a ideia do vídeo, que também não é legal estar compartilhada. Geralmente faz desse cabo também, que passa direto. Isso. Geralmente faz a ligação ali, né? Coloca o conector, para não dar problema de chiamento, etc. Mas faz um porque só. não vai ficar chiando, faz um só, investe um pouco mais no cabo para comprar com blindagem, e aí não leva os dois dutos, tá? E aí você pode tanto, a norma não fala que eu preciso ir pelo piso ou eu preciso ir pela laje. Você pode escolher para aquela situação, de acordo com o lugar que ela fica, onde é que fica melhor, tá? Você pode, por exemplo, colocar uma caixa de passagem que fique do lado de dentro da sala, da porta, que dá acesso a porta de entrada. Que aí eu saio dali, saio dessa sextavada, desço nesse interfone e aí tá tranquilo, né? Tá certinho. Que fica parecido com aquele exemplo que a gente deu, que o Silomar comentou, né? Então, eu saio de um ambiente interno, desço numa parede, porque assim, parece que é intuitivo para a gente pensar numa caixa dentro do cômodo que desce dentro do mesmo cômodo naquela parede. Mas eu também posso descer naquela parede, só que instalar o meu ponto para o lado externo. Então, a gente vai trabalhar nessas situações. Tá, eu levo ele da calçada até o quadro e depois do quadro até o ponto, mesmo que seja subterrâneo. Sim. Fica difícil dizer um sim muito clássico, porque eu posso ter algumas variações, mas basicamente a gente faz isso. Eu chego pela calçada, do mesmo jeito que a gente faz o elétrico, a gente faz a entrada, a gente vai fazer isso ainda, falar isso, mas eu faço a entrada do elétrico, então eu venho pela lateral da casa, normalmente a gente vem pela lateral, para não sair cortando pelo meio, porque depois numa manutenção ficaria muito complicado, então a gente vem por fora e entra no quadro. Aí eu faço isso paralelo com a rede telefônica, paralelo assim, deixo uma distância de 50 centímetros, coloco caixa e entro pela lateral e vou até lá no quadro principal. Porque se a gente tiver sempre os quadros, pensar que eu tenho um ponto principal que vai chegar, aí eu já levo telefonia, de lá eu já faço essa interligação com interfone, eu já posso juntar isso com fibra ótica depois, para fazer transferência de imagem. Então, assim, fica uma infra bem feita. Então, é essa infra que eu quero que vocês façam para a gente. Então, vamos lá? Vamos ver se a gente entendeu? Digitem para mim, todos vocês, né? Estamos aí com 26 pessoas. Então, Thaís, Leomar, Thaís, Adriele, Douglas, cadê todo mundo? Tem gente que não aparece aqui na minha telinha. Então, aqui tá todo mundo, ó. Tá, o Jader tá aí, o Pedro, a Mira, tarará. Então, digitem para mim no chat, pode falar, Adriele. Vou só tirar uma dúvida sobre a apresentação mesmo em projeto. Eu percebi que no seu projeto as linhas dos eletrodutos são curvas. Elas necessariamente têm que ser todas curvas dessa forma? Não tem. A norma não determina uma ou outra. É o que você achar que fica legal. Eu acho mais engraçadinho. Sim, existem as duas representações. E, na verdade, nem existem só duas, porque tem gente que faz, até tive uma época que eu fazia, depois comecei a achar feio também. Mas a gente faz S-line, faz curvas, né? Faz senos, né? Mas depois comecei a achar que não ficava tão legal. Então, na verdade, é uma representação.
né? Não tem problema não, pode fazer retinho. Tem gente que prefere retinho, tá? Só não se esqueçam de criar uma layer específica para fazer isso, porque em algum momento eu vou deixar isso ligado, e como agora a gente viu na aula, eu vou desligar, né? Quando eu estiver cotando, mandando a planta de locação, já vai estar assim, ó, com as distâncias das tomadinhas, uma tomadinha da outra, já para rebocar, já para finalizar, assim, para arrematar a parede com os pontinhos no lugar certinho, aí eu já não vou querer mais ver essa parte da infra. Aí eu vou desligar. E futuramente a gente vai dimensionar esses eletrodutos. Por enquanto, eu vou passar, pensando no caminho que eu vou conduzir os circuitos. Depois eu vou ver quantos circuitos eu estou levando, de acordo com a quantidade de circuitos, a gente vai dimensionar o eletroduto, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente encerrar aí nosso primeiro encontrinho, nosso retorno, nossa volta às aulas, ainda nem voltei para casa, ainda estou viajando de férias. De férias assim, né? Estou trabalhando tanto do escritório como do instituto, mas ainda não voltei para casa. Volto em breve, volto essa semana. Então, digitem para mim aí nessa nossa aula de recomeço, qual o seu próximo passo de projeto? Para a gente ver se vocês entenderam bem essa ideia da aula de hoje, tá? Vamos lá? Todos vocês? Preciso que todos escrevam, lembrando que isso é uma atividade avaliativa, isso conta pontos depois, porque conta ponto de participação e tudo, e a gente precisa desse registro para que a gente possa deixar mais claro qual a nossa próxima etapa quando você for retomar essa atividade no meio de tantas outras que você deve ter para fazer. Então, isso deixa uma marca no nosso cérebro mesmo, deixa uma diretriz. Então, digam para mim, Ciliomar, digitem para mim. Idem não vale, viu, gente? Não vale, não vale. Isso, então vai desenhar as linhas que ligam no outro, que ligam as tomadas, beleza. Não vale, Stephanie, olha o golpe. Colocar os pontos da caixa de passagem no teto, na alvenaria, nos eletrodutos, isso. Lucas vai propor um esquema para os eletrodutos, colocar as caixas octagonais. Ó, tá vendo que o Lucas se refere às octagonais e a Adriele já fala que elas são sextavadas? Tudo certo, todo mundo aí tá certo, né? A Carol vai revisar os quadros de força, vai elaborar nossa distribuição em planta. Matheus vai dar uma finalizada na planilha dele, vai criar os blocos para a caixa e dutos. Isso, Felipe também vai dar finalizar a divisão de circuitos, caixa de passagem de eletroduto. O Jader vai fazer essas linhas que ligam as tomadas, isso, e as caixas sextavadas. Quem mais falta? Falar com a gente. Quem falta? A Dani, a Emily, finalizar os quadros, o João. Isabela, parece que... Não, Isabela também já falou. Isso. Ficou melhor, Stephanie. A Lídia também vai concluir os quadros, dividir os circuitos e colocar as caixas. Que bonitinho, gente. Thaís também vai fazer a distribuição dos circuitos, a Júlia. Legal, isso mesmo, gente. Isso é importante, tá? Quanto mais vocês tomarem notas das atividades, das coisas importantes, você cria um segundo registro. Leiloca, postar o restante, que falta, concluir os quadros. Isso. Gente, eu acho que todos falaram. Se faltar mais alguém, digita para mim antes da gente fechar. Eu quero ouvir de vocês um boa noite para a gente começar com chave de ouro esse nosso 2021, né? 21 é um número que eu gosto muito, né? Meu escritório tem esse número. Quem participa aqui, quem é mais próximo de mim, sabe que várias coisas, esse número está sempre a 10 pontos, né, Leila? Eu uso muito, então, para mim, esse é um ano positivo, tá? Marcos, muito obrigada. Feliz ano novo para você. Para você também. Obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lucas. Boa noite, Stephanie. Boa noite, prof.
Obrigada, Carol. Boa noite. Feliz ano novo. Obrigadão, Silmar. Feliz ano novo, um ano top pra gente. Melhor que Boa noite, Patrícia. Feliz ano novo. Show, João. Obrigadão. Um abraço. Até, Dani. Até, Carol. Boa noite. Oi, Emily. Boa noite para você também. Feliz ano novo. Para você também. Obrigadinha. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Professora Patrícia? Professora? A professora já saiu.